produção de café e os efeitos dessa estiagem neste momento sobre as áreas de produção, depois desse pós-colheita, como é que o cafeicultor tem conseguido atuar, conseguido trabalhar em suas áreas. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Juliana Paulino, ela que é secretária da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas. E, Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E como que vocês têm avaliado estes cenários que nós temos visto em Minas Gerais e que tem atingido também o Sudoeste mineiro, tradicional na produção de café? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer sempre atender o canal do Boi e é um prazer falar sobre, infelizmente, falar sobre essa questão que nós estamos vivendo agora no Sudoeste de Minas e no Brasil de uma maneira geral. Juliana, como que esses incêndios têm atingido as áreas de produção aí no Sudoeste mineiro? Então, a gente tem vários produtores da nossa região que foram afetados e nenhum de nós ainda está livre de não ter infelizmente, o incêndio, né? Nós temos várias propriedades, vocês mostraram a imagem anterior da Fazenda Monjolo Queimado, da Marta. Começou num vizinho, pulou para o lado dela, pegou a parte de mata, infelizmente, porque a gente tem a obrigação de preservar, tem a questão dos animais, então é muito triste. E apesar dos aceros, apesar de toda a tentativa de controle dela e dos vizinhos em volta e corpo de bombeiro, ainda assim afetou bastante. E como ela, outros estiveram e estão na mesma situação. A nossa região está há mais de 150 dias sem chuva. A gente teve um chuvisco há sei lá, uns dias atrás aí, mas coisa irrisória. Sequer atrapalhou quem ainda estava fazendo a colheita. Uma outra questão é em relação aos pés de café, essas áreas de produção que se tem no mercado. Existe um temor de uma capacidade menor brasileira de produção de arábica no próximo ano. Como é que essa cafeicultura tem reagido em relação à produtividade esperada? Olha, em relação à produtividade, a gente está indo aí, vamos dizer, para o quarto ano em que a gente vai ter problema na produção. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não adianta a gente achar que está tudo bem, que a chuva virá e vai resolver o problema, porque não vai. Nós vamos ter uma quebra significativa para o próximo ano. Eu vou falar especificamente da minha propriedade, que é uma propriedade pequena, mas reflete muitas outras propriedades da região do Sudoeste, do Sul de Minas e do Cerrado Mineiro. O Cerrado Mineiro, mesmo com a irrigação, ainda assim tem quebra, porque nós estamos com as temperaturas altas, muito acima do normal. Isso também atrapalha a produtividade do café. Então, nós vamos ter a super safra, que seria para esse ano, não teve. Quem estava esperando uma safra boa o ano que vem, também não teremos. Na minha propriedade, por exemplo, eu estou tratando de 80% de quebra para o próximo ano em relação a esse ano, que já teve uma quebra de 15% em cima da expectativa do que nós esperávamos. Então, apesar de estar dando café com boa qualidade, de sabor, de aroma, a pontuação tem sido uma pontuação boa, a quantidade, de uma maneira geral, não está boa para ninguém. Então, é um momento muito delicado. Se a gente considerar que Minas Gerais é o primeiro estado produtor, e que se fosse um país seria o segundo, talvez perdesse só para o Brasil, nós temos comprometimento do arábica para o próximo ano, sim. Trazendo uma outra questão, e aí que envolve os cafeicultores que são associados ao Sudoeste de Minas, a associação e também os outros cafeicultores que estão na região, como é que tem sido atingido esse perfil de produtor
que tem agora, já tem desde o último ano, tem um reconhecimento da diária, todo um trabalho feito, tem uma cafeicultura mais elaborada. Como é que esses associados têm hoje sentido esses impactos do calor e também desse tempo mais seco? Olha, a região do Sudoeste veio para marcar um momento muito importante para a cafeicultura na nossa região, principalmente porque nós estamos trabalhando e vamos seguir trabalhando sempre com uma agricultura mais sustentável, com uma agricultura regenerativa. Não vou dizer que nós não tenhamos sentido a seca e não estamos sentindo a seca, estamos. Mas aqueles que já têm algum protocolo de proteção do solo, do controle das matas, né? Do que a gente pode proteger de minas, o que a gente está conseguindo manter de cobertura sobre o solo, a gente tem tido sim um, um suspiro para esses pés de café. Os pés conseguem passar por esse momento de seca grande com uma certa tranquilidade. O problema é que isso está se estendendo muito. A gente está preparando, os nossos solos estão cobertos para a gente manter uma umidade dentro do que é razoável, mas esperando a próxima seca. Nós já tivemos uma pequena florada, essa florada não, com certeza não vingará, porque não teve chuva nenhuma após isso, e a pouca umidade que ainda é retida no solo com esse solo protegido não é suficiente para garantir a ação da flor em grão, então a gente não está esperando isso. E a previsão do tempo é que sempre vai para frente. Era a primeira quinzena de setembro, era a segunda quinzena de setembro, era a primeira quinzena de outubro. Agora já estão falando que chuva substancial só na primeira quinzena de novembro. Então, nós já estamos indo mais de 40 dias à frente. Então, isso não tem manejo de mato, de sustentabilidade que a gente faça na propriedade que possa garantir essa produtividade. Então, vamos ter quebra, mesmo trazendo um trabalho com tecnologia para a manutenção do solo úmido.